Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, geminianos, todos aqueles que têm energia da comunicação ou que fazem da comunicação a sua, o seu modo de vida. E aqui isto vale não só para quem ou para quem tem o Sol nesta casa, mas também para quem tem o Vênus, para quem tem o Ascendente, para quem tem o Marte, para quem tem o Mercúrio, que é a comunicação. eh, e enfim, a Lua tem muito a ver também com o nosso eu interior e com aquilo que é a nossa personalidade nos momentos de maior dificuldade. Portanto, em todas estas posições, mais o ascendente, quem tem esta colocação, esta energia em termos pessoais, normalmente conecta-se. Eu digo normalmente conecta-se porque nada impede uma pessoa que venha de um qualquer outro espectro de gostar de comunicação, de gostar de comunicar e de gostar de estar aqui interligado. Eu acredito que nós somos muito mais por aquilo que escolhemos e elegemos do que propriamente estarmos o tempo inteiro a tentar encontrar em percepções que não sejam a nossa própria vontade interna, pela simples razão que esta vontade interna está diretamente relacionada com tudo aquilo que está no cosmos. Ou seja, nós somos produto disso. Nisso eu acredito, senão não acreditava em astrologia, mas acredito que nós também temos livre-arbítrio para escolher, mas acredito que nos está a facilitar determinada tendência se efetivamente a tivermos dentro de nós e a soubermos depois cultivar. E por isso, como isto é astrologia operativa, e é muito mais sob esse ponto de vista, eu estou aqui hoje com uma proposta de, ao fim e ao cabo, analisarmos aqui três momentos temporais. 24 de março de 1896, fundação de uma associação que eu respeito muito, mas também o tempo da Belle Époque. Que tempo era esse? Que época era essa? E é também aqui quase em celebração dessa data que eu estou a fazer este vídeo. Depois temos 24 de março de 2024, que é precisamente o período que estamos a atravessar agora, o dia de hoje, e 24 de março de 2090, que é quando teremos dado o ciclo completo, ou seja, quando tivermos o planeta que toda a gente teme e que está a fazer uma transformação. Se calhar não é o que mais temem, temem mais Plutão, mas eu diria que Urano está a fazer uma transformação tremenda e Urano estará já em Carneiro depois de sair de Peixe. E eu vou precisamente a 2090, que é quando ele já saiu, não é? Que ele fez o ciclo completo e o que é que ficou no mapa. Porquê isso? Porquê esse planeta? Porquê esses dois planetas? Porquê Urano e Plutão? Porque eu acho que Urano e Plutão são, neste momento, dois dos planetas mais importantes que temos no. Já porque são dois planetas transpessoais, geracionais, e têm sempre impactos nas transformações societárias. E seria indispensável falarmos aqui de Urano, Plutão e, obviamente, também a tríade tinha que estar completa com Neptuno. E Neptuno, que é também um planeta, a meu ver, muito interessante, não só porque é regente de peixes, e porque é a era que está a acabar, e era a época que se vivia, o tempo áureo dessa época, que foi a época vitoriana, a Belle Époque, precisamente 1896. Monarquias, Portugal ainda era uma monarquia, reparem, Portugal que está a celebrar 50 anos de 25 de Abril, em que já tivemos uma primeira república, uma segunda república, ditadura, muitos assim o associam, e depois a terceira república que está a fazer 50 anos, e portanto estamos 128 anos depois dessa data, 128 anos depois, não é? De 1896, e eu aqui avanço 90 anos quase, estou a exagerar, 86 anos, para chegar a 20.090. É interessante pensarmos realmente o que foi, o que é e o que será. E é essa perspectiva do que foi, do que é e do que será, de um ponto de vista da comunicação, que é a oficina que estamos aqui a trabalhar, me interessa aqui essencialmente. Por isso vou-me focar mais do que nos valores, mais do que no corpo ou naquilo que são, aquilo que rege a ação ou aquilo que rege os valores, vou-me focar na comunicação, não é? Aliás, sobre as outras reflexões eu já fiz os meus vídeos, aqui estou focado mesmo naquilo que é a comunicação. E realmente, se nós olharmos para a forma como a comunicação era vivida e olharmos aqui para a casa 3, temos aqui um tremendo, já tínhamos Mercúrio na casa 3. E, portanto, tínhamos o regente de Gêmeos na sua própria casa. Tínhamos Vênus, os valores também estavam ali, estavam em peixe. Mas a casa abre, isto é muito importante, em Aquário. E Aquário é a transformação. E é, eu diria, se nós pensarmos em termos de operatividade, não é?
Aqui estamos a nível da comunicação pessoal, daquilo que é a minha verdade, daquilo que é a minha identidade. Balança, aquilo que sou eu, aquilo que é o outro, a identidade minha e a identidade do outro. E quando vamos a Aquário, é as várias identidades que formam os interesses coletivos que querem ser representados, os movimentos agremiativos, as tais associações, e não deixa de ser interessante estarmos aqui neste diálogo, precisamente eu falar também da comemoração de uma associação, e as associações, os sindicatos, as expressões públicas, tudo aquilo que é comunicação pública, aquilo que é virarmos para o público, aquilo que é comunicar com o público. E, portanto, realmente torna-se interessante fazermos esse tipo de capacitação, ou seja, perceber que nesta época, na Belle Époque, nós tínhamos um domínio tremendo sobre a forma como sentíamos, porque peixes é emoção. E nós termos aqui estes planetas com a emoção dentro da casa 3, e se depois nós formos ver onde é que estava precisamente o regente peixe, que é o planeta, portanto, Neptuno, estava em Gêmeos. Reparem o que é termos o planeta regente de Gêmeos, que é Mercúrio, em peixe, e o planeta regente de peixe, que está em Gêmeos, casa 7. Casa 7, casa 3, são duas casas de comunicação. Casa de balança, ou a casa das empresas, das sociedades, da construção da sociedade, e encontramos também Plutão aqui, a fazer a sua transformação. É curioso, porque Plutão estava ainda há um mês, 2 meses atrás, precisamente na casa 7. E agora, ou seja, 2024, e estamos a olhar para 1896. Como é curioso esta transformação, e encontramos com tensões. E tensões que não deixam de ser na mesma entre dois planetas em casa 7, 6, com dois, três planetas em casa 3. Só não temos aqui aquele equilíbrio que encontrávamos ali casa 4, 5, 6, que vamos ver que agora existe, e que tem muito a ver com este mesmo planeta que está aqui, Neptuno, que passa ali para baixo. O que é importante também aqui notarmos neste mapa? Temos Urano em Escorpião e temos Saturno. Urano e Saturno estão aqui muito próximos, eles que são energias que normalmente conflituam, acabam por estar aqui quase eu diria aqui quase não, porque temos aqui cerca de 6, 7 graus em conjunção, não estarão em conjunção, porque está a uma distância suficiente, mas estão aqui numa solidariedade próxima. E o mesmo acontece entre a Lua e Júpiter. E temos estes dois planetas em Escorpião, estes dois planetas em Caranguejo. São ambos planetas de água, tal e qual como temos Vênus, e temos também, portanto, o planeta da comunicação, que é Mercúrio. É curioso vermos a quantidade de planetas em água e a quantidade de planetas em ar. Temos 6 planetas em água, 3 planetas em ar. E depois temos um planeta, que é Sol, em fogo, e encontramos o ascendente em fogo. Mas é interessante ver esse eclipse de forças, aliás, ele encontra-se aqui resumido neste quadro. Eu fiz questão de trazer aqui o quadro para síntese, para também vermos melhor aqui o mapa que encontramos aqui, não é? E para o estudar com maior pormenor, porque eu queria mesmo refletir em 1896, para olhar para esta data, para esta comemoração e perceber exatamente tudo o que estava a acontecer nesta época. E é interessante realmente focarmos como é que era este passado e vermos o momento presente. Então vamos lá para o momento presente. E o momento presente traz-nos, eu não fui aqui muito a fundo, aqui temos uma sobreposição entre o mapa de 1896 e o mapa de 2090, onde vemos aqui as tensões profundas em termos comunicacionais, e só para vermos os aspectos comunicacionais, ou as casas comunicacionais, Balança, Aquário portanto, Gêmeos. Se nós virmos a casa 12, espiritualidade, dominada por Gêmeos, o que é muito interessante, ou seja, é aquilo que precisa de ser trabalhado entre os dois mapas, entre a interação dos dois mapas, porque é onde está aqui a grande construção, mas onde nós vemos as maiores tensões é na casa 1, Caranguejo, ou seja, a interioridade, aquilo que são as relações humanas profundas da família, as relações familiares, que estão em conflito completo com aquilo que é a imagem pública, que é a nossa interioridade expansiva de balança, que tem que ser mais harmoniosa com o mundo. E depois temos aqui também, e reparem a quantidade aqui que temos de oposições e de quadraturas. Aliás, eu diria que este mapa só não haverá quadratura entre Júpiter e Urano, que estão aqui em Capricórnio.
De resto, praticamente tudo. E depois vemos aqui, muito interessante, que Urano e Neptuno, que acabam por ser dois planetas que criam as grandes tensões, são aqueles que têm que ser trabalhados, não é? Ou seja, é o que estas duas épocas tensionam. Ou seja, elas tensionam, por um lado, aqui estes dois grandes planetas da parte emocional, que é Vênus, que são os valores, e que é a Lua, que tem a ver com a emotividade interior, em oposição à expansividade. E temos Marte, que é a guerra, que é a luta, em oposição precisamente à transformação e à instituição. Ou seja, instituição e também ao sonho e transformação. Instituição, aliás, está aqui em cima. O sonho e transformação, através daquilo que é a coletividade ou a expansividade, a diluição, e aquilo que é uma visão transformadora profunda. E a instituição está aqui em transformação com Plutão. E aqui temos Aquário com Escorpião, ou seja, a interioridade profunda com aquilo que é a expansividade com os outros. É interessante ver todas esta em tensão, perdão, esta em quadratura, ou seja, numa tensão não visível ou não imediata ou não declarada. Isto é o trabalho destas duas épocas, da época de peixe para uma época nova, que será a nova época de carneiro, passando pela época de aquário. Foi este o trabalho que foi feito. É isto que temos que ser capazes de, em síntese, saber fazer. Mas voltando aqui ao nosso mapa atual, do dia de hoje, dia 24 de março de 2024, temos efetivamente a Lua em Virgem. E esta Lua em Virgem, porque a Lua em Virgem é sempre algo muito sofrido. Porquê? Porque a Lua tem a ver com expansividade, emoção, com carinho, com acolhimento. Virgem tem a ver com organização, tem a ver com disciplina, tem a ver com orientação. E ela, nesta quase cúspide entre a casa 9 e a casa 10, ou seja, entre aquilo que é a expansividade da universidade e aquilo que é a organização e institucionalismo do Parlamento, onde está a balança, não é? Embora abra aqui em Virgem, mas temos essencialmente balança nesta casa. Eu dou muita importância digamos, à dominância dentro da casa, independentemente da abertura. Ela está em Virgem, mas tem balança, do mesmo modo que a 9 está eh, em Leão, mas independentemente disso tem cá a Lua e tem uma forte componente Virgem. Não deixa de ser interessante que as suas opostas, a 3 e a 4, ou seja, se nós pensarmos aqui na Universidade e no Parlamento, virmos as suas opostas, que são a Casa da Comunicação, a Casa da Redação e a Casa do Infantário, encontramos quase toda a atividade nestas casas. E também na Casa 5, onde agora já temos também Mercúrio, ou seja, a comunicação, a exposição, o ir para o palco e expor aquilo que pensamos e somos. Este aspecto é todo muito importante. Ok, muito bem. Eu queria vos dar esta visão até por outra razão. Nós tivemos aqui um mapa há algum tempo atrás, que foi precisamente também quando tivemos, creio que foi a lua cheia, eh, perdão, a lua nova, foi quando tivemos a lua nova, em Virgem também, e foi em fevereiro. Em fevereiro não, em janeiro. Janeiro, depois fizemos a leitura de fevereiro, foi a primeira leitura que eu fiz. E é interessante porque em termos de... Há muitas similitudes, mas muitas diferenças. Desde logo, o facto de nós continuarmos a ter aqui a desmaterialização, que já passou da casa 7 das empresas para a casa 6, para a casa do trabalho. E que é o quê? É este Urano que continua em Touro, e este Urano também está, aliás, este Urano em Touro e este planeta que temos aqui, isso é que eu queria dizer, que é Júpiter, que é aliás regente de Sagitário, que se encontra aqui em Touro, mas que já passou e que está aqui na cúspide da casa 6, mas que já passou da casa 7 para a casa 6, tal como Urano também já está na casa 6. Aliás, estão a entrar praticamente na casa 5. E é interessante perceber, porque esta área de trabalho é firme, esta é a área da clínica e aqui temos já o palco. E é interessante ver como é que estas casas de ligação pessoal, de relação, estão a ser varridas, mas ao mesmo tempo temos aqui um signo, que é Touro, que está ligado à casa 2, onde temos Plutão neste momento, e Plutão está na casa 2, o que é também interessante. E a casa 2 tem a ver com os valores, tem a ver com as questões económicas, e que está em tensão clara com Marte em peixe na casa 3. E Marte em peixe na casa 3, Marte tem a ver com a guerra, tem a ver com o elemento físico, tem a ver com o corpo, e tem a ver com algo que vamos começar a sentir, que é a corporização da guerra, através não só da comunicação, como também da parte económica, onde Plutão, que é o destruidor, está claramente a trabalhar. E este Plutão vai continuar o seu trabalho, Plutão esse que vai entrar na casa 3, vai sair da casa 2 e vai entrar na casa 3 na altura do verão, ok? Portanto, atenção a Plutão. E Plutão
que é aliás para mim um signo fundamental, vai dar a volta toda e vai chegar à casa 5 em 2090. O que significa que algures 2080 estará aqui novamente na casa 2 e depois dá a volta completa. Mas eu quis dar a volta completa ao zodíaco com Plutão. Estão 7 a 9 anos normalmente em cada uma das casas. Porquê? Qual a razão? Para vocês verem exatamente isto. Plutão com Mercúrio, comunicação, e Vênus, que são os valores, aqui em Marte, perdão, em Carneiro, que é regido por Marte, ok? Marte está em Peixe, na casa 4. O Sol está, obviamente, na casa de Carneiro, porque estamos, obviamente, no mês de março, no início do ano astrológico, ele começa com Carneiro, mas para vocês verem como se transformaram aqui numa série de solidariedades que nós encontramos aqui, obviamente temos aqui algumas tensões, nomeadamente Urano em Peixe, ok? E é interessante ver como é que Urano está em Peixe, não é? Urano, que agora está em Touro, vai passar para Peixe em 2090. A Lua, que agora está em Virgem, vai estar em Capricórnio. Quer dizer, todas estas alterações profundas, por exemplo, o Peixe vai estar em Leão, agora encontra-se efetivamente aqui portanto, em Peixe, precisamente. Portanto, as alterações, a quase transformação em oposição que acontece depois de passar uma roda inteira, não é? Estas reflexões que eu queria fazer, não é? Ao fim e ao cabo, vermos esta transformação e percebermos como o tempo está a trabalhar as coisas e onde é que estamos, de onde é que vamos, ou melhor, de onde é que viemos, da Belle Époque, todos aqueles valores, em que se calhar a comunicação era muito contida, onde a comunicação era muito à base de peixes contido na casa 3, mas ao mesmo tempo também tínhamos, obviamente, aqui um domínio muito grande de Plutão, ou seja, na casa 7, a nível dos relacionamentos, e aí era onde podiam surgir as tensões entre a forma como nós estávamos na interioridade, a forma como comunicávamos, como é que isto evoluiu para uma situação onde temos Saturno, isto tornou-se, digamos assim, algo, passou a ser quase institucional. Como é que nós passamos de algo que era conflituante para algo que passou institucional? Onde é que está o conflito agora? O conflito agora encontra-se muito mais a nível da forma expansiva, transformadora que temos na casa 3 em 2090, atenção, digo, com aquilo que é uma expansividade da casa 1. Ou seja, toda a expressão vê-se no corpo, já não se esconde nada. E se olharmos para o Parlamento, temos Virgem. Serviço, entrega, ou seja, o serviço domina, do mesmo modo que a nível daquilo que é a intimidade, casas 3 e 4, peixe. Ou seja, a comunicação e aquilo que é a forma como educamos os traumas, etc., tem a ver essencialmente com peixe. Acolhimento, capacidade de diluir, de aceitar, de formar. Ou seja, há uma transformação completa. Se nós olharmos deste mapa, do primeiro mapa para o terceiro mapa, quer dizer, uma transformação absoluta de valores, de estruturas, de ideias e percebermos como o psicológico astral influencia os atos da vida cotidiana. Era esta a reflexão, não vos roubo mais tempo e vemo-nos num próximo vídeo. Espero que tenham gostado.